forcei minha esposa traidora a confessar para nossa filha. Achei que ela havia mudado, mas descobri uma carta revelando que ela passou 2 anos nos manipulando. A vingança foi doce. Minha esposa me traiu. Eu fiquei, mas disse a ela para confessar a nossa filha. Ela confessou, e nossa filha parou de falar com ela. Agora estamos separados, e me pergunto se eu só piorei as coisas. Podem me ajudar? Talvez eu quisesse que ela sofresse como eu sofri. Ou talvez eu realmente acreditasse que a honestidade iria nos consertar. Ainda não sei qual verdade me faz o maior culpado. Tudo o que sei é que no momento em que ela disse as palavras eu dormi com alguém, algo dentro de mim congelou. Não se quebrou, não explodiu. Congelou. Como se meu corpo inteiro estivesse tentando se preservar, desligando todos os sistemas desnecessários, conservando qualquer parte de mim que não tivesse sido quebrada em pedaços pela voz dela. 16 anos de casamento, 20 anos juntos, uma filha, 15. Brilhante e sensível. Uma casa cheia de rotinas que construímos como um relógio. E, de repente, os dentes da engrenagem deslizaram e algo parou de girar. Ela estava chorando. Disse que foi uma noite só durante uma viagem a trabalho. Disse que não significou nada. Disse que se odiava por isso. E eu acreditei nela. Não porque eu confio facilmente, mas porque ela parecia alguém sendo esmagado pela própria culpa. Eu quis ir embora, Deus. Quis gritar, arrumar uma mala, queimar os lençóis. Mas não fui. Disse a ela que precisava de tempo. Semanas se passaram em uma espécie de animação suspensa. Eu ia trabalhar, voltava para casa, jantava na mesma mesa que a mulher que nos quebrou, dormia mal na mesma cama. A casa não cheirava diferente, o café não tinha gosto diferente. Mas cada cômodo zumbia com o fantasma do que ela fez. Nossa filha percebeu. Claro que percebeu. Ela fez perguntas. Vocês e a mamãe estão brincando? Aconteceu alguma coisa? Eu disse que não era nada sério, só estresse. Eu não queria mentir, mas também não estava pronto para dizer a verdade. Fiquei pensando, se eu decidir perdoar, tenho que fazer isso sem ressentimento. Isso significava condições, limites, regras do novo casamento. E uma dessas regras ficou mais clara para mim a cada dia. Eu não seria o único a carregar esse peso. Se ela quisesse perdão, teria que ser honesta também. Não só comigo, mas com nossa filha. Eu disse que, se ela quisesse que isso funcionasse, teria que contar a verdade para nossa filha. O erro dela, a responsabilidade dela. Chega de segredos nesta casa. Ela chorou de novo, implorou para eu reconsiderar. Disse que isso iria prejudicar o relacionamento delas, que nossa filha era jovem demais para entender. Esse não é o ponto, eu disse. Isso não era sobre punição. Era sobre caráter. Se ela quisesse permanecer nesse casamento, precisava mostrar à nossa filha o que significava assumir seus erros. Eu disse que não a forçaria, mas que, se ela recusasse, eu tomaria isso como um sinal de que ela não estava séria sobre reconstruir. Ela não respondeu de imediato, mas nesse silêncio eu senti a distância entre nós se alargar como uma falha sísmica roncando silenciosamente. Eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa, que a verdade era melhor que a ilusão, que uma família construída sobre honestidade poderia sobreviver até a isso. E eu acreditava nisso. Precisava acreditar, porque, caso contrário, eu só estaria destruindo o pouco que restava por nenhum bom motivo. Antes de tudo isso, eu teria dito que tínhamos um bom casamento. Não perfeito, quem tem? Mas estável. Nós ríamos bastante, dividíamos responsabilidades, não brigávamos por coisas pequenas. Ela assumia a maior parte da carga de criação da nossa filha, não porque eu não quisesse, mas porque ela era melhor nisso. Mais calma, mais paciente. Do tipo de mãe que podia sentar no chão da cozinha com nossa filha e falar sobre garotos, professores maus e angústia existencial sem piscar. Eu era quem consertava canos com vazamento, fazia churrasco nos fins de semana, cuidava das finanças. Eu achava que tínhamos equilíbrio. Nossa filha, Emma, a adorava. Era sempre mamãe isso, mamãe aquilo, piadas internas das quais eu não participava, conversas sussurradas e sessões espontâneas de culinária em que eu entrava e elas riam como se eu estivesse interrompendo algo sagrado. Eu nunca me importei. Gostava de ser o ruído de fundo no mundo delas. Eu acreditava em apoio silencioso. E minha esposa, Sarah, ela sorria para mim do outro lado da sala. Com farinha no nariz, como se fosse grata por eu nunca tentar roubar o brilho delas. Olhando para trás, talvez aí tenha surgido a primeira rachadura. Não na traição em si, mas no quanto eu me deixei tornar invisível. Ainda assim, eu nunca pensei que ela trairia. O jeito como ela me contou foi quase gentil demais. Sem drama, sem acusações. Apenas um momento quieto em uma terça-feira à noite depois que Emma foi dormir. Estávamos sentados no sofá, a TV zumbindo ao fundo.
Ela se virou para mim e disse que precisava confessar algo. As mãos dela tremiam. A boca abria, fechava, abria de novo. Então ela disse de forma direta, como se tivesse ensaiado, como se já tivesse repetido aquela cena centenas de vezes na cabeça e só quisesse acabar com aquilo. Eu não gritei. Eu não chorei. Apenas assenti, levantei, fui ao banheiro e fiquei encarando meu rosto por 20 minutos. Ela bateu na porta uma vez. Eu não respondi. Quando finalmente saí, disse que precisava de tempo e eu falava sério. Mas tem uma coisa sobre o tempo. Ele não fica quieto esperando você processar. Ele apodrece. Ele repete. Ele reproduz todos os momentos dos últimos 20 anos e tenta encaixar uma mentira em cada um deles. Comecei a me perguntar quando fomos na nossa viagem de aniversário. Ela já planejava trair? Quando segurou minha mão no recital da Emma, não significava nada. Cada sorriso, cada beijo, cada eu te amo. Coloquei todos em julgamento na minha cabeça. Então, como um drama de tribunal com apenas um jurado, continuei voltando para uma questão central. Se eu ficasse, como confiaria nela de novo? Li artigos. Rolei o Reddit. Caí em buracos de coelho sobre infidelidade, recuperação, reconciliação. A maioria das pessoas dizia que poderia dar certo, mas só se houvesse transparência total. Sem mais segredos. Essa palavra continuava aparecendo. Transparência. Virou o meu mantra. Quanto mais eu pensava, mais percebia que não poderia reconstruir algo honesto enquanto protegia uma mentira. E foi isso que Emma não saber se tornou. Uma mentira. Uma grande. Eu sabia que Sarah achava que estava protegendo nossa filha, mas protegendo de quê? Da realidade. Do fato de que as pessoas falham e machucam umas às outras. De saber que o amor não a garantia. Comecei a imaginar discussões futuras. Emma gritando com a gente um dia, dizendo, vocês dois mentiram para mim. Imaginei ela se sentindo traída, não pela traição, mas porque tentamos apagar isso da história da família. E, nessa imaginação, vi algo que não consegui mais desver. Que esconder isso nos tornaria cúmplices de algo pior do que a infidelidade. Nos tornaria covardes. Então, quando eu disse a Sarah que ela precisava confessar, falei com calma. Falei do jeito que você fala quando já aceitou que vai doer. Disse, se você quer que isso funcione, precisa contar para ela. Ela merece saber quem nós realmente somos. Sarah não reagiu bem. Chorou por dias. Disse que eu estava punindo, que eu estava tentando destruir a única coisa que ela não tinha quebrado. Eu lembrei que isso não era sobre vingança. Era sobre consequências, sobre restaurar a integridade. Ela disse que eu estava sendo cruel. Eu disse que estava sendo honesto. Paramos de dormir na mesma cama. Emma percebeu a distância, fez mais perguntas. Eu dava respostas vagas e ensaiadas. A mamãe e eu estamos resolvendo algumas coisas. Não é sua culpa. Mas eu via nos olhos dela. Ela sabia que era sério. Crianças sempre sabem. Uma noite, Sarah entrou no meu quarto e disse que estava pronta. O rosto dela parecia oco, como se não comesse há dias. Pediu para eu sentar por perto. Quando ela contasse para Emma, só para estar lá, eu disse não. E isso tinha que ser dela. O peso dela, a escolha dela. Eu não falei com maldade. Eu só não podia compartilhar esse fardo por ela. Eu já carregava o suficiente. No dia seguinte, ela contou para Emma. Eu não estava na sala. Eu sentei na varanda e ouvi o vento bater suavemente na lateral da casa, tentando não imaginar as palavras sendo ditas lá dentro. Quando acabou, Emma saiu. Ela não chorou, não disse nada. Apenas sentou ao meu lado, puxou os joelhos para o peito e encostou o ombro no meu. Ficamos assim até escurecer. Esse foi o começo do silêncio, um silêncio longo e estranho que se instalou entre elas como neblina. Emma parou de cozinhar, parou de rir, parou de dizer mamãe isso e mamãe aquilo. Respondia a Sarah com frases de uma palavra, abraçava menos, olhava para ela como se uma estranha tivesse assumido a pele da mãe. Sarah tentou se aproximar algumas vezes nos primeiros dias. Entrava no quarto da Emma com um sorriso forçado, perguntava sobre a escola, sobre os amigos, oferecia para ajudar com a lição de casa. Emma respondia com monossílabos, sem levantar os olhos do livro ou do celular. Está bem, não precisa, já fiz. Cada palavra era uma porta batendo na cara da Sarah. Eu observava tudo isso de longe, sentado na mesa da cozinha com meu laptop, fingindo trabalhar, mas na verdade assistindo ao desmoronamento em câmera lenta. Sarah olhava para mim às vezes, implorando silenciosamente por intervenção, por algum sinal de que eu poderia ajudar a consertar o que estava quebrado entre elas. Eu não fazia nada. Apenas desviava o olhar e continuava digitando qualquer coisa sem sentido na tela.
A casa ficou dividida em territórios invisíveis. Sarah na cozinha, fazendo jantares elaborados que ninguém elogiava. Emma no quarto, com a porta sempre fechada, música baixa vazando pelas frestas. Eu na sala ou na varanda, bebendo cerveja e assistindo jogos que não me interessavam, só para ter algum ruído que preenchesse o silêncio. As refeições viraram rituais de constrangimento. Sarah servia os pratos, tentava puxar conversa sobre o dia, sobre planos para o fim de semana. Emma comia em silêncio, mastigando devagar, como se cada garfada fosse um dever chato que precisava cumprir. Eu respondia às tentativas de Sarah com grunhidos educados: está bom, obrigado, talvez. Emma terminava primeiro, sempre, lavava o próprio prato e desaparecia. Sarah começou a chorar mais. Não de forma dramática, mas essas lágrimas silenciosas que escorregam quando você acha que ninguém está olhando. Eu a pegava às vezes, parada na frente da pia, os ombros tremendo, limpando os mesmos pratos pela terceira vez só para ter algo para fazer com as mãos. Parte de mim sentia pena. Uma parte bem pequena que eu empurrava para o fundo toda vez que tentava subir à superfície. Porque a verdade é que eu estava gostando. Não completamente, não da forma psicopática que eu imaginava que pessoas ruins gostam do sofrimento alheio. Mas havia uma satisfação terrível em ver Sarah experimentar uma fração do que eu senti naquela noite no sofá. Ver ela lutar para consertar algo que talvez não tivesse conserto. Ver ela acordar todos os dias e enfrentar as consequências do que fez. Emma, por outro lado, estava me partindo o coração de maneiras que eu não esperava. Ela ficou mais grudenta comigo, mas não de forma saudável. Era uma dependência desesperada, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que tinha desmoronado. Ela sentava do meu lado no sofá toda noite, encostava a cabeça no meu ombro e não falava nada. Às vezes eu sentia ela tremendo, como se estivesse segurando um choro que nunca chegava. Uma noite, ela me perguntou se eu também ia embora. Não foi uma pergunta direta. Ela disse: pai, você vai ficar aqui, né? E eu percebi que ela não estava perguntando sobre aquela noite ou sobre aquela semana. Ela estava perguntando se eu ia abandoná-la também, se eu ia quebrar a confiança dela como a Sarah tinha feito. Eu disse que sim, que sempre estaria lá para ela. Mas enquanto eu falava, senti o peso da mentira. Porque eu não sabia se ia ficar. Não sabia se conseguiria viver naquela casa, naquela atmosfera tóxica que nós três tínhamos criado, pelo resto da vida. E Emma, sendo uma criança brilhante como sempre foi, provavelmente sentiu minha hesitação. Sarah tentou conversar comigo algumas vezes. Entrava na varanda onde eu ficava bebendo, sentava na cadeira do lado e ficava quieta por um tempo antes de começar. Ela não vai me perdoar nunca, ela dizia. Eu destruí tudo. E eu queria consolá-la, queria dizer que as coisas iam melhorar com o tempo, que Emma ia processar e eventualmente entender que adultos cometem erros. Mas eu não dizia nada disso. Porque eu não acreditava. E porque, no fundo, eu queria que ela sentisse o peso completo do que tinha feito. Queria que ela carregasse essa culpa como eu estava carregando a traição. Então eu apenas bebia mais um gole da cerveja e dizia: você destruiu. As semanas foram passando e a situação foi piorando. Emma começou a ter problemas na escola. As notas caíram, ela parou de falar com os amigos, os professores mandaram bilhetes perguntando se estava tudo bem em casa. Sarah ia às reuniões, voltava com os olhos vermelhos e me contava sobre como Emma estava passando por uma fase difícil. Como se fosse uma fase normal de adolescente e não as consequências diretas do que aconteceu. Eu comecei a beber mais. Não muito, não a ponto de ser um problema, mas o suficiente para adormecer as arestas pontiagudas de tudo o que estava acontecendo. Sarah notou, fez alguns comentários sobre como eu estava lidando mal com a situação. Como se ela tivesse o direito de me julgar sobre como eu estava lidando com a traição dela. Foi nesse ponto que eu comecei a questionar se tinha feito a coisa certa. Não sobre perdoá-la ou não, mas sobre forçar ela a contar para Emma. Porque o que eu tinha imaginado não estava acontecendo. Eu tinha pensado que Emma seria forte o suficiente para processar a verdade, que ela respeitaria a honestidade, que isso nos tornaria uma família mais forte. Em vez disso, eu estava vendo minha filha se desintegrar lentamente. Ela estava perdendo peso, dormindo mal, se isolando de tudo e todos exceto de mim. E mesmo comigo, ela estava diferente. Mais frágil, mais cuidadosa, como se estivesse andando na ponta dos pés ao redor dos próprios sentimentos. Sarah estava obviamente sofrendo também, mas ela era um adulto. Ela tinha feito uma escolha e estava enfrentando as consequências. Emma não tinha escolhido nada. Emma só tinha descoberto que o mundo era mais complicado e mais cruel do que uma criança de 15 anos deveria saber. Mas eu não podia voltar atrás. Não podia desfazer o que tinha sido dito. E, no fundo, eu ainda acreditava que tinha feito a coisa certa. Mesmo vendo Emma definhar, mesmo vendo Sarah se culpando todos os dias, eu ainda achava que a verdade era melhor que a mentira. Foi quando Sarah sugeriu terapia.
Para Emma primeiro, depois para nós como família. Eu resisti no início. Terapia parecia admitir derrota, admitir que não conseguíamos resolver nossos próprios problemas. Mas Emma estava claramente precisando de ajuda profissional, e Sarah estava desesperada para tentar qualquer coisa. A primeira sessão foi um desastre. Emma se recusou a falar. Sentou na poltrona com os braços cruzados, respondendo às perguntas da terapeuta com "não sei" e "tanto faz". Sarah chorou durante a sessão inteira. Eu fiquei irritado com tudo, com o consultório muito arrumado, com as perguntas óbvias da terapeuta, com Sarah chorando, com Emma se recusando a participar. Mas algo estranho aconteceu na segunda sessão. Emma começou a falar. Não muito, mas o suficiente. Ela disse que não sabia como se sentir sobre a mãe. Disse que estava confusa, que ainda amava Sarah mas não conseguia olhar para ela do mesmo jeito. Disse que se sentia culpada por me escolher em vez de tentar manter a família unida. E foi nessa hora que eu percebi o que eu tinha feito. Eu não tinha apenas forçado Sarah a ser honesta com Emma. Eu tinha forçado Emma a tomar um lado. Tinha colocado uma criança de 15 anos na posição de ter que escolher entre os pais. E ela tinha me escolhido, não por amor, mas porque eu era o que tinha sobrado depois que o mundo dela desmoronou. Sarah saiu do consultório naquele dia mais quebrada do que eu jamais tinha visto. No carro, ela não chorou. Apenas olhou pela janela e disse, ela me odeia. Emma, no banco de trás, disse baixinho, eu não te odeio, mãe. Foi a primeira vez em semanas que ela falou diretamente com Sarah. Mas não melhorou. Se alguma coisa, ficou pior porque agora tínhamos palavras para o que estava acontecendo. Emma não odiava Sarah, mas não confiava mais nela. Não conseguia ver a mãe como a mesma pessoa que tinha sido antes. E Sarah, por sua vez, estava se culpando não só pela traição, mas por ter perdido a filha também. Eu estava começando a me sentir como protagonista de uma tragédia grega, alguém que tinha feito uma escolha tecnicamente correta que levou a consequências horríveis e imprevistas. A verdade realmente era melhor que a mentira? Ou eu tinha apenas satisfeito minha própria necessidade de vingança disfarçada de princípios morais? As sessões de terapia familiar foram piores. Agora éramos todos forçados a sentar juntos e admitir que estávamos quebrados. Sarah falava sobre culpa e remorso. Emma falava sobre desapontamento e confusão. Eu falava sobre traição e perda de confiança. E no final de cada sessão, íamos para casa e continuávamos vivendo como três estranhos que por acaso dividiam o mesmo endereço. Foi durante uma dessas sessões que a terapeuta fez a pergunta que eu estava evitando. O que você esperava que acontecesse quando pediu para sua esposa contar a verdade para Emma? E eu não soube responder. Porque a verdade era que eu não tinha pensado além do momento da confissão. Eu tinha imaginado que a honestidade seria, de alguma forma, magicamente curativa. Que admitir o erro iria, de alguma forma, cancelar o erro. Mas erros não funcionam assim. Especialmente erros que quebram a confiança de uma criança na pessoa que deveria ser seu porto seguro. Sarah tinha sido muitas coisas ruins para mim naquele momento, mentirosa, traidora, covarde. Mas para Emma, ela sempre tinha sido simplesmente mãe. A pessoa que sabia como fazer as coisas ficarem bem quando o mundo ficava assustador. E eu tinha tirado isso dela. Não intencionalmente, não maliciosamente, mas eu tinha tirado. Tinha forçado Emma a ver Sarah como uma pessoa falível, como alguém capaz de causar dor terrível às pessoas que ama. E aos 15 anos, não sei se ela estava pronta para carregar esse conhecimento. Quando finalmente decidimos nos separar, foi quase um alívio. A tensão na casa estava insuportável. Emma estava ficando doente do estresse, dores de cabeça constantes, dificuldade para dormir, ataques de pânico ocasionais. Sarah estava num estado de depressão que remédios e terapia não estavam conseguindo tocar. E eu estava começando a me reconhecer como o vilão da história, mesmo sendo também a vítima. A separação foi civilizada demais. Dividimos os bens, estabelecemos um cronograma de visitas, falamos sobre pensão alimentícia como se estivéssemos discutindo a previsão do tempo. Emma ficaria comigo durante a semana e com Sarah nos fins de semana, pelo menos no início, até ela se sentir mais confortável. Mas as visitas de fim de semana eram um desastre. Emma ia, mas voltava mais triste do que quando saía. Sarah tentava demais, planejava atividades especiais, comprava presentes, cozinhava pratos favoritos. Tudo parecia forçado, desesperado. Emma participava educadamente, mas era óbvio que estava contando os minutos para voltar para casa. E a casa agora era só eu e Emma, tentando descobrir como ser uma família de duas pessoas. Ela continuava me tratando como se eu fosse a única coisa sólida no mundo dela, mas eu podia ver o peso disso nos ombros dela. Ela estava cuidando de mim tanto quanto eu estava cuidando dela, fazendo questão de que eu soubesse que ela estava bem, que não culpava a situação. Mas eu sabia que ela culpava. Não a mim, necessariamente, mas a situação como um todo. Ela tinha perdido a família que conhecia, tinha perdido a mãe como figura de segurança, tinha perdido a inocência sobre como o amor funciona.
Tudo por causa de uma decisão que eu tinha tomado em nome da honestidade. Agora, meses depois, eu fico acordado à noite me perguntando se eu fiz a coisa certa. Se forçar Sarah a confessar foi realmente sobre princípios ou se foi sobre machucá-la como ela tinha me machucado. Se Emma estaria melhor não sabendo, vivendo na ilusão de que tinha pais perfeitos que se amavam perfeitamente. Mas então eu me lembro de como me senti carregando aquele segredo sozinho, imaginando todas as mentiras futuras que teríamos que contar, todos os momentos em família que seriam contaminados pela falsidade. E eu ainda acho que a verdade era necessária, mesmo sendo terrível. O que eu não esperava era que a verdade tivesse seu próprio tipo de crueldade. Que honestidade pudesse ser uma arma. Que fazer a coisa certa pudesse resultar em tanto sofrimento para pessoas inocentes. Emma vai se recuperar, eu espero. Ela é forte, mais forte do que eu era na idade dela. E Sarah também vai encontrar um jeito de reconstruir o relacionamento com a filha, mesmo que seja diferente do que era antes. Mas eu sei que os três nunca mais seremos os mesmos. E às vezes, em noites como esta, eu me pergunto se isso é progresso ou apenas diferentes tipos de quebra. A verdade nos libertou, como dizem que faz. Mas ninguém nunca menciona que liberdade pode ser a coisa mais solitária do mundo. Tentar novamente upload pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Sarah começou a aparecer mais nos últimos meses. Não para tentar reconquistar Emma ou para implorar por uma segunda chance comigo, mas com uma espécie de determinação silenciosa que eu não reconhecia nela. Ela parecia ter aceito que o relacionamento mãe-filha que ela conhecia tinha morrido, mas estava tentando construir algo novo no lugar. Em vez de planejar atividades forçadas ou comprar presentes desnecessários. Ela começou a simplesmente aparecer. Sentava no degrau da frente quando Emma chegava da escola, não dizendo nada sobre passar tempo juntas, apenas estando ali. Oferecia carona quando Emma precisava ir ao médico ou ao dentista. Pequenos gestos práticos que não exigiam emoção ou perdão. Emma reagiu com desconfiança no início. Ela me perguntava se eu tinha pedido para Sarah fazer essas coisas, se era algum tipo de armadilha ou manipulação. Eu dizia que não sabia de nada, que Sarah estava agindo por conta própria. E era a verdade. Depois da separação, Sarah e eu mal falávamos exceto sobre questões práticas relacionadas a Emma. Mas algo estranho começou a acontecer. Emma parou de ficar tensa quando Sarah aparecia. Não que ela tivesse voltado a ser carinhosa ou aberta, mas ela parou de se encolher fisicamente na presença da mãe. Começou a aceitar as caronas, a responder perguntas diretas com mais de uma palavra. Eu deveria estar feliz com isso. Deveria estar aliviado que minha filha estava começando a curar. Mas em vez disso, eu me senti ameaçado. Como se Sarah estivesse lentamente invadindo o pequeno mundo que Emma e eu tínhamos construído. Como se ela estivesse tentando roubar de volta a filha que tinha perdido por suas próprias ações. Uma tarde, cheguei em casa do trabalho e encontrei Sarah e Emma sentadas na cozinha, fazendo lição de casa juntas. Não conversando, não rindo como faziam antes, mas dividindo o espaço de forma civilizada. Sarah ajudando com matemática, Emma aceitando a ajuda sem hostilidade. Elas olharam para mim quando entrei, e percebi que eu era o intruso naquele momento. Oi, pai, Emma disse, normal como sempre. Sarah apenas acenou com a cabeça, educada mais distante. Eu murmurei um cumprimento e fui para a sala, mas fiquei ouvindo as vozes baixas delas continuando a trabalhar nos problemas de álgebra. Havia algo profundamente perturbador naquela normalidade. Porque durante todos esses meses, eu tinha me acostumado a ser o pai que tinha ficado, o pai que não tinha traído a confiança, o pai que estava do lado certo da história. Emma dependia de mim, me tratava como seu porto seguro. E, por mais que eu odiasse admitir, havia uma parte de mim que gostava disso. Não porque eu quisesse que minha filha sofresse ou porque eu quisesse que Sarah fosse cortada da vida dela para sempre. Mas porque, depois de 20 anos sendo coadjuvante no relacionamento delas, eu tinha finalmente me tornado o protagonista na vida da Emma. Eu era o pai presente, o pai confiável, o pai que ela escolhia. E agora Sarah estava voltando, lentamente, pacientemente, reconstruindo algo que eu não conseguia definir. Não o relacionamento antigo, esse estava morto. Mas alguma coisa nova, talvez mais honesta, baseada em quem elas realmente eram em vez de quem fingiam ser. Comecei a observar Sarah com uma atenção que eu não tinha tido durante o casamento. A forma como ela nunca pressionava Emma por afeto ou perdão. Como ela aceitava os silêncios, as respostas curtas, os limites que Emma estabelecia. Como ela se contentava em ser útil sem ser íntima. Havia uma maturidade nela que eu não lembrava de ver antes. Durante nosso casamento, Sarah sempre foi emocional, dramática quando contrariada, propensa a grandes gestos e declarações. Mas agora ela era contida. Calculada. Como se tivesse aprendido que amor real às vezes significa se afastar quando sua presença machuca. Emma começou a mencionar Sarah casualmente nas nossas conversas. A mãe disse que tem um filme novo que eu poderia gostar ou a mãe me ajudou com aquele projeto de ciências.
Nunca com entusiasmo, sempre como se fosse informação neutra, mas o fato de ela estar mencionando Sarah espontaneamente era progresso. Eu deveria ter ficado feliz. Em vez disso, comecei a me sentir como se estivesse perdendo o terreno. Como se o papel especial que eu tinha conquistado na vida de Emma estivesse sendo lentamente erodido. Não por Sarah estar fazendo algo errado, mas por ela estar fazendo tudo certo. Uma noite, Emma me perguntou se eu achava que Sarah tinha aprendido alguma coisa. Não sobre traição ou casamento, mas sobre como ser mãe. Ela é diferente agora, Emma disse. Menos pegajosa. Ela não fica tentando me fazer sentir melhor o tempo todo. Eu não soube o que responder. Porque Sarah era diferente. A traição tinha quebrado algo nela, mas talvez tivesse quebrado as partes certas. A necessidade de ser perfeita, de ser amada incondicionalmente, de evitar conflito a todo custo. Agora ela estava aprendendo a amar Emma de forma mais madura, sem esperar nada em troca. E Emma estava respondendo a isso. Lentamente, cautelosamente, mas estava respondendo. Ela começou a passar mais tempo na casa de Sarah nos fins de semana. Não por obrigação, mas por escolha. Voltava para casa menos tensa, menos cansada emocionalmente. Isso deveria ter sido uma vitória para todos nós. Mas eu me senti como se estivesse sendo excluído de alguma coisa. Durante meses, eu tinha sido o confidente de Emma, o único adulto em quem ela confiava completamente. Agora ela estava começando a compartilhar essa confiança, e eu não gostava da sensação. Foi nessa época que comecei a fazer comentários. Nada cruel ou óbvio, apenas pequenas observações sobre como Sarah estava tentando muito ou como era conveniente que ela tivesse mudado tanto depois de perder tudo. Emma nunca respondia a esses comentários, mas eu via algo mudando em seus olhos quando eu os fazia. Uma tarde, Emma me confrontou diretamente pela primeira vez em meses. Pai, você não quer que eu tenha um relacionamento com a mãe? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Claro que eu quero, eu disse, rápido demais para ser convincente. Eu só não quero que você se machuque de novo. Eu não sou idiota, ela disse, com uma firmeza que me lembrou dolorosamente de Sarah. Eu sei que ela me magoou. Eu sei que ela magoou você. Mas ela ainda é minha mãe, e eu preciso descobrir como isso vai funcionar agora. Eu percebi, naquele momento, que eu estava fazendo exatamente o que tinha acusado Sarah de fazer. Estava sendo egoísta, colocando minhas próprias necessidades emocionais acima do bem-estar de Emma. Eu não queria que ela se reconciliasse com Sarah não por medo de que ela se machucasse, mas por medo de que ela não precisasse mais de mim da mesma forma. Você está certa, eu disse finalmente. Desculpa. Você deveria ter qualquer relacionamento que quiser com sua mãe. Mas dizer isso e sentir isso eram coisas diferentes. Porque a verdade era que eu tinha gostado de ser o pai favorito, mesmo que fosse por circunstâncias terríveis. Tinha gostado de ser indispensável para Emma de uma forma que nunca tinha sido durante o casamento. E estava com medo de voltar a ser o ruído de fundo, o pai que conserta vazamentos e faz churrasco enquanto Emma e Sarah têm sua conexão especial. Sarah e eu tivemos nossa primeira conversa real em meses algumas semanas depois. Ela apareceu um sábado de manhã enquanto Emma estava dormindo e perguntou se podíamos conversar. Sentamos na varanda, nos mesmos lugares onde eu costumava beber cerveja e recusar suas tentativas de reconciliação. Eu sei que você não quer que eu volte para a vida dela, ela disse sem rodeios. E eu entendo. Mas eu não vou desistir dela. Eu nunca disse que você deveria desistir, eu respondi, defensivo. Você não precisou dizer. Ela me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Emma me contou sobre os comentários. Senti meu rosto esquentar. Que comentários? Sobre como eu estou tentando muito. Sobre como é conveniente que eu tenha mudado. Sarah suspirou. Olha, eu mereço sua raiva. Mereço seu ressentimento. Mas Emma não merece estar no meio de uma guerra entre a gente. Ela estava certa, e eu sabia disso. Mas admitir isso significaria admitir que eu estava sendo tão mesquinho e manipulador quanto a acusava de ter sido. Eu não estou tentando afastá-la de você, Sarah continuou. Eu não estou tentando recuperar o que tínhamos antes, porque sei que isso não é possível. Eu só estou tentando ser a mãe que ela precisa agora, não a mãe que eu quero ser. E que diferença isso faz? Perguntei, mais amargo do que pretendia. Toda a diferença. Sarah se inclinou para a frente. A mãe que eu quero ser precisa que ela me perdoe, me ame, confie em mim como antes. A mãe que ela precisa só precisa estar lá, de forma consistente, sem expectativas. Eu fiquei quieta por um longo tempo, processando isso. Sarah estava descrevendo um tipo de amor que eu não tinha certeza se sabia acomodar. Amor sem expectativas, sem necessidade de ser correspondido, sem ego envolvido. Ela está melhorando, eu disse finalmente. E está. Mas vai demorar. E vai ser diferente. Sarah olhou para a rua.
Eu quebrei algo nela que talvez nunca seja consertado completamente. E eu tenho que viver com isso. Por que você fez aquilo? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Eu nunca entendi. Nós tínhamos algo bom. Sarah ficou quieta por tanto tempo que pensei que ela não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Porque eu me sentia invisível. Eu sei como isso soa, eu sei como é patético, mas eu me sentia como se fosse apenas uma função na vida de vocês dois. A pessoa que fazia jantar, que ajudava com lição de casa, que lembrava de compromissos. E ela parou, engoliu. Ele me fez me sentir vista. Por uma noite, eu não era apenas a mãe da Emma ou a esposa do. Eu era apenas Sarah. Eu queria ficar com raiva. Queria gritar que isso não justificava nada, que ela tinha destruído nossa família por um momento de atenção. Mas eu não conseguia, porque eu reconhecia o sentimento. Eu tinha me sentido invisível também, especialmente no relacionamento entre ela e Emma. Isso não justifica o que eu fiz, ela disse rapidamente, como se tivesse lido meus pensamentos. Nada justifica. Mas você perguntou por quê, e essa é a verdade. Ficamos sentados em silêncio depois disso, dois estranhos que já foram casados, tentando entender como chegamos àquele ponto. Emma apareceu na porta eventualmente, ainda de pijama, perguntando se havia café. Bom dia, mãe, ela disse para Sarah, casual mas não frio. Sarah sorriu, um sorriso pequeno, genuíno, sem exagero. Bom dia, amor. Tem café na cozinha. Emma desapareceu de volta para dentro, e Sarah se levantou para ir embora. Obrigada por me deixar conversar com você, ela disse. Depois que ela foi embora, eu fiquei na varanda pensando sobre invisibilidade. Sobre como todos nós tínhamos nos sentido invisíveis de alguma forma naquele casamento. Sobre como a traição tinha sido, talvez, o grito mais alto que Sarah conseguiu dar para dizer que existia como pessoa separada de nós. Não que isso justificasse ou desculpasse o que ela fez. Mas me fez pensar se eu tinha realmente forçado ela a contar para Emma por causa de princípios, ou se tinha sido minha própria forma de gritar. Minha forma de dizer que eu também existia, que eu também tinha sentimentos, que eu não ia desaparecer silenciosamente enquanto ela consertava o que quebrou. Emma voltou com uma xícara de café e sentou ao meu lado. Vocês conversaram sobre mim? Ela perguntou. Um pouco. Principalmente sobre nós. Eu olhei para ela. Como você está se sentindo sobre as coisas com sua mãe? Emma demorou para responder. Confusa, eu acho. Eu ainda fico brava quando penso no que ela fez. Mas ela é diferente agora. Menos desesperada. Ela tomou um gole do café. E eu sinto falta dela. Não da forma como ela era, porque isso estava baseado numa mentira. Mas eu sinto falta de ter uma mãe. Você tem uma mãe, eu disse suavemente. Eu sei. Mas não da mesma forma. E talvez isso seja melhor. Talvez seja mais real. Emma me olhou. Pai, você está bem com isso? Com eu ter um relacionamento com ela? A pergunta honesta de uma criança que já tinha passado por trauma demais. Eu respirei fundo e tentei dar a resposta mais honesta que consegui. Estou aprendendo a ficar bem com isso. Às vezes é difícil porque eu gosto de ser importante para você. Mas você ter uma mãe não significa que você precisa menos de mim. Emma sorriu, o primeiro sorriso real que eu tinha visto em meses. Você sempre vai ser importante para mim, pai. Você ficou quando ela saiu. Isso significa alguma coisa. Mas eu não tinha ficado, eu percebi. Não realmente. Eu tinha ficado fisicamente, mas emocionalmente eu tinha saído tanto quanto Sarah. Tinha me fechado, tinha usado Emma como escudo contra minha própria dor, tinha transformado ela na minha âncora emocional de formas que não eram justas para uma criança de 15 anos. A diferença era que eu ainda estava lá para aprender a fazer melhor. E talvez, finalmente, todos nós estivéssemos prontos para parar de usar uns aos outros como armas e começar a ser uma família, diferente, quebrada, mas real de formas que nunca tínhamos sido antes. Algumas semanas depois dessa conversa, Emma fez algo que me pegou completamente desprevenido. Ela perguntou se Sarah poderia vir jantar conosco. Não um jantar especial ou elaborado, apenas uma refeição normal numa noite de semana qualquer. Tem certeza? Perguntei, tentando não mostrar o pânico que senti. A casa tinha se tornado nosso território, nosso espaço seguro longe da complicação que Sarah representava. A ideia de ela sentada à nossa mesa, comendo nossa comida, participando da nossa rotina, me deixou genuinamente ansioso. Tenho, Emma disse. Com aquela determinação que ela havia desenvolvido nos últimos meses. Não precisa ser uma coisa grande. Só. Normal. Normal. Como se alguma coisa sobre nossa situação pudesse ser normal. Mas eu concordei,
porque era isso que pais fazem, colocam o bem-estar dos filhos acima do próprio desconforto. Pelo menos era isso que eu estava tentando aprender a fazer. Sarah chegou na quinta-feira às 6, pontual como sempre, carregando uma garrafa de vinho que ela sabia que eu gostava. Um gesto pequeno, mas que mostrava que ela ainda lembrava de detalhes sobre mim depois de tudo o que tinha acontecido. Não sei por que isso me incomodou mais do que deveria. O jantar foi estranho. Não desastroso, não constrangedor ao ponto de sermos incapazes de funcionar, apenas profundamente surreal. 3 pessoas que já foram uma família, sentadas ao redor da mesma mesa onde costumávamos comer milhares de refeições juntos, fingindo que isso era normal. Emma fez a maior parte da conversa, contando sobre a escola, sobre um projeto que estava fazendo para a aula de história, sobre uma briga idiota que 2 amigas dela estavam tendo. Sarah e eu respondíamos quando perguntados, fazíamos os sons apropriados de interesse parental, passávamos pratos quando necessário. Era como assistir a uma peça de teatro onde todos sabiam suas falas, mas não acreditavam realmente nos personagens que estavam interpretando. Está delicioso, Sarah disse sobre o ensopado que eu havia feito. Ela sempre dizia isso sobre minha comida, mesmo quando claramente não estava. Era um dos seus hábitos matrimoniais que persistiam mesmo depois que o casamento tinha acabado. Obrigado, eu murmurei, concentrando-me no meu prato. Pai faz o melhor ensopado, Emma disse, e havia algo forçadamente alegre em sua voz que me fez perceber que ela estava trabalhando tão duro quanto nós para fazer aquilo funcionar. Minha filha de 15 anos estava fazendo o trabalho emocional de manter a paz entre seus pais adultos. E isso deveria ter me envergonhado. E envergonhou, eventualmente. Mas naquele momento eu estava muito focado na estranheza de ter Sarah na minha casa, porque era minha casa agora, não nossa, para processar completamente a injustiça que estávamos fazendo com Emma. Depois do jantar, Sarah ofereceu ajuda com a louça. Emma desapareceu para fazer lição de casa, deixando nós 2 sozinhos na cozinha pela primeira vez em meses. Trabalhamos em silêncio, caindo automaticamente nos velhos padrões. Eu lavava, ela secava, ela guardava porque sabia onde tudo ficava. Exceto que ela não sabia mais onde tudo ficava. Eu tinha reorganizado a cozinha depois que ela saiu, mudado pratos de lugar, comprado novos utensílios. Pequenas formas de tornar o espaço meu. As facas ficam naquela gaveta agora, eu disse quando ela hesitou com um conjunto de facas de jantar na mão. Ah! Ela pareceu quase triste com isso. Como se essa pequena mudança fosse um lembrete de que ela não pertencia mais àquele espaço. Faz sentido. É mais perto da mesa. Era uma mudança prática, mas nós 2 sabíamos que não era só sobre conveniência. Era sobre marcar território, sobre transformar um espaço compartilhado em algo que era inteiramente meu. Emma parece estar melhor, ela disse enquanto secava um prato. E está. Ainda tem dias difíceis, mas está melhor. Ela falou sobre talvez ir para um acampamento de verão. Algo sobre jornalismo? Sarah estava tentando soar casual, mas eu podia ouvir a esperança cuidadosa em sua voz. A esperança de que Emma estivesse começando a fazer planos futuros, a se engajar com o mundo além do drama familiar. Falou. Eu disse que apoiaria qualquer coisa que ela quisesse fazer. Parei de esfregar o mesmo prato pela 3ª vez e olhei para Sarah. Ela vai precisar dos 2, você sabe. Para se sentir normal de novo. Eu sei. Sarah colocou o prato que estava secando no balcão e se virou para me enfrentar. Obrigada. Por deixar isso acontecer. Por não tornar as coisas mais difíceis do que já são. Eu queria dizer que estava apenas fazendo o que qualquer pai decente faria. Queria fingir que estava sendo nobre e generoso. Mas a verdade era que eu ainda estava aprendendo a não ser mesquinho sobre isso, aprendendo a não ver cada momento de progresso entre Emma e Sarah como uma perda pessoal. Nós estamos todos aprendendo, eu disse em vez disso. Depois que Sarah foi embora naquela noite, Emma veio para a sala onde eu estava assistindo TV sem realmente prestar atenção. Como foi? Ela perguntou. Sentando ao meu lado no sofá. Foi. Ok, eu disse. Como foi para você? Estranho. Mas bom estranho, eu acho. Emma encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada por deixar ela vir. Você não precisa me agradecer por isso. Preciso sim. Eu sei que foi difícil para você. Emma ficou quieta por um momento. Pai, você algum dia vai perdoar ela? A pergunta me pegou desprevenido. Durante todos esses meses, eu havia focado tanto em se Emma perdoaria Sarah, em se elas conseguiriam reconstruir algo, que nunca havia considerado seriamente a questão do meu próprio perdão. Eu não sei, eu disse honestamente. Perdão é complicado. Às vezes eu acho que já perdoei. Outras vezes ainda fico com raiva sobre o que aconteceu. Você ainda a ama? Jesus. Emma tinha uma maneira de fazer perguntas que iam direto ao núcleo de coisas que eu estava tentando evitar pensar. Eu amei a pessoa que eu pensava que ela era, eu disse lentamente.
Eu não sei se ainda amo quem ela realmente é. Eu não sei se eu realmente conhecia quem ela era. Emma ficou quieta, processando isso. Então, talvez ninguém realmente conheça ninguém completamente. Talvez todo mundo seja mais complicado do que a gente pensa. Minha filha de 15 anos, tentando fazer sentido de um mundo adulto que era muito mais complicado do que qualquer criança deveria ter que entender. Talvez, eu concordei. Mas isso não significa que não vale a pena tentar conhecer as pessoas. Apenas significa que temos que estar preparados para elas nos surpreenderem. Nem sempre de formas ruins. Nem sempre de formas ruins. Os jantares se tornaram uma coisa regular. Não toda semana, mas talvez 2 vezes por mês. Sarah sempre chegava pontualmente, sempre trazia algo pequeno, vinho, sobremesa, flores para Emma. Nunca nada elaborado ou caro, apenas gestos que mostravam que ela estava pensando em nós. Gradualmente, o desconforto diminuiu. Não desapareceu, ainda havia momentos de tensão, silêncios estranhos, lembranças não faladas pairando sobre a mesa. Mas começamos a funcionar como algo parecido com uma família, mesmo que fosse uma versão quebrada e reconstruída do que costumávamos ser. Emma floresceu com essa nova dinâmica. Ela começou a trazer amigas para casa novamente, algo que não fazia desde a separação. Começou a falar sobre o futuro, faculdade, carreira, lugares que queria visitar. Como se finalmente conseguisse imaginar um mundo além do drama imediato de nossa situação familiar. Sarah e eu começamos a nos comunicar melhor também. Não como marido e mulher, essa ponte havia sido queimada irreparavelmente. Mas como copais, como duas pessoas compartilhando a responsabilidade de criar uma criança que ambos amávamos. Descobrimos que podíamos trabalhar juntos quando se tratava de Emma. Podíamos coordenar horários, compartilhar preocupações, até mesmo tomar decisões conjuntas sobre coisas como permitir que ela fosse a festas ou quanto dinheiro dar de mesada. Era funcional mais do que emocional, mas era alguma coisa. Era um tipo de parceria que eu não tinha certeza se seria possível nos meses imediatamente após a separação. Uma noite, depois de um jantar particularmente tranquilo, Sarah me ajudou a limpar novamente. Emma estava no telefone com uma amiga, rindo de alguma coisa no quarto dela, um som que eu não ouvia há meses e que me encheu de uma gratidão feroz. Ela está realmente melhor, Sarah disse, ecoando meus próprios pensamentos. E está. Ainda não é a mesma criança que era antes, mas... Mas talvez isso não seja ruim, Sarah terminou. Talvez ela seja mais forte agora. Mais realista sobre como o mundo funciona. Eu considerei isso. Emma havia perdido a inocência sobre relacionamentos, sobre amor, sobre como pessoas que se amam podem se machucar. Mas ela também tinha aprendido sobre resiliência, sobre perdão, sobre como reconstruir depois que as coisas se quebram. Ela vai estar bem, eu disse, e pela primeira vez em meses, realmente acreditava nisso. Nós fizemos alguma coisa certa, Sarah disse baixinho. E eventualmente. Ela sorriu com isso, um sorriso triste, mas genuíno. E eventualmente. Quando Sarah foi embora naquela noite, eu não senti o alívio usual de ter meu espaço de volta. Não senti a tensão deixando meus ombros quando a porta se fechou atrás dela. Em vez disso, senti algo que poderia ter sido paz. Não felicidade, não satisfação, mas uma espécie de aceitação calma do que nossas vidas se tornaram. Emma apareceu na cozinha enquanto eu terminava de guardar os últimos pratos. Pai. Sim. Obrigada. Por fazer isso funcionar. Por não desistir de nós. Eu parei o que estava fazendo e olhei para minha filha, essa pessoa incrível e complicada que Sarah e eu havíamos criado juntos, que havia sobrevivido ao pior que podíamos fazer uns aos outros e ainda conseguia encontrar gratidão. Obrigado por não desistir de nós também, eu disse. E naquele momento, em pé na cozinha reorganizada da casa que agora era nossa, eu percebi que talvez houvesse algo a ser dito sobre segundas chances. Não para casamentos, necessariamente, não para voltar ao que as coisas eram antes. Mas para a família. Para encontrar novas formas de amar as pessoas depois que elas o decepcionam. Para construir algo diferente sobre as ruínas do que você pensava que tinha. Não era o que eu havia planejado para nossas vidas. Não era a família perfeita e intacta que eu pensava que tínhamos construído. Mas era real de formas que nossa antiga vida nunca foi. E talvez, eventualmente, isso seria suficiente. 2 anos se passaram desde aquele primeiro jantar desconfortável, e eu pensava que havíamos encontrado nosso equilíbrio. Emma estava no último ano do ensino médio, fazendo planos para a faculdade, saindo com amigos, vivendo a vida que uma garota de 17 anos deveria viver. Sarah e eu tínhamos desenvolvido uma rotina civilizada de copais divorciados que funcionava para todos. Até a noite em que Emma chegou em casa chorando, segurando uma carta que ela havia encontrado no quarto de Sarah. Pai, ela disse, a voz tremendo, preciso te mostrar uma coisa. A carta estava amassada nas mãos dela, como se ela tivesse apertado e soltado várias vezes. Eu a peguei, reconhecendo imediatamente a caligrafia de Sarah.
Estava endereçada a alguém chamado Marcos, um nome que eu não conhecia, mas que fez meu estômago afundar mesmo antes de começar a ler. Marcos. Sei que disse que precisava de tempo para resolver as coisas com Emma, mas não aguento mais. Estes 2 anos fingindo que me importo em reconstruir minha família tem sido uma tortura. Você estava certo desde o início. Deveríamos ter fugido juntos quando tivemos a chance. O divórcio ainda não foi finalizado oficialmente. Ele acha que estamos apenas separados, trabalhando em direção a algum tipo de paz pelos bens de Emma. Ele não faz ideia de que eu já consultei um advogado sobre como garantir a pensão alimentícia máxima e custódia compartilhada. Todo esse tempo que passei me reconciliando com Emma foi apenas para construir um caso de que sou uma mãe dedicada. Emma finalmente confia em mim novamente. Ela até me defendeu para o pai na semana passada quando ele fez um comentário sobre eu estar tentando muito. Se soubesse que estou tentando manipulá-la para garantir que um juiz me veja favoravelmente. Não posso mais fingir que sinto remorso por nos conhecermos. Aquela noite não foi um erro, foi a primeira vez em anos que me senti viva. E estes últimos 2 anos de penitência performática me fizeram perceber que nunca pertencia àquela vida suburbana sufocante. Assim que as questões de custódia estiverem resolvidas, podemos finalmente estar juntos de verdade. Emma vai para a faculdade em alguns meses mesmo. Uma vez que ela saia de casa, não precisarei mais manter essa farsa. Eu te amo. De verdade. Não da forma morna e confortável que eu pensava que amava minha família, mas da forma que te consome e te faz querer ser uma pessoa completamente diferente. Para sempre sua. Sarah. PS. Deixei a carta do meu advogado no gaveteiro da mesa. As partes destacadas mostram exatamente quanto dinheiro posso conseguir se jogar direito minhas cartas. Aparentemente, a dedicação excepcional à reconstrução familiar após trauma é vista muito favoravelmente pelos tribunais de família. Eu li a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava vendo. Emma estava sentada no sofá, observando o meu rosto, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dela. Eu estava procurando uma blusa que emprestei para ela, Emma disse com a voz rouca. A carta estava na cama, aberta. Como se ela tivesse acabado de escrever. Todo o progresso que eu achava que tínhamos feito, todo o trabalho duro de reconstrução que eu pensava que Sarah estava fazendo, havia sido uma mentira elaborada. Pior que uma mentira. Havia sido uma manipulação calculada, não apenas de mim, mas de nossa filha. Pai, eu sinto muito, Emma sussurrou. Eu realmente achava que ela havia mudado. Eu defendi ela para você. Eu disse que você deveria dar uma chance para ela. A dor no rosto da Emma me partiu o coração de formas que a traição original nunca conseguiu. Porque desta vez não era apenas sobre mim sendo enganado. Era sobre minha filha, que já havia passado por tanto, que havia trabalhado tão duro para perdoar e reconstruir, sendo usada como peão em um jogo que ela nem sabia que estava sendo jogado. Isso não é culpa sua, eu disse, sentando ao lado dela no sofá. Nada disso é culpa sua. Mas mesmo enquanto eu consolava Emma, uma raiva fria estava se formando no meu peito. Não a raiva explosiva e emocional que eu senti quando descobri a traição pela primeira vez. E isso era diferente. Isso era calculado, focado, implacável. Sarah havia jogado um jogo longo e paciente, usando nossa filha como ferramenta para garantir vantagem financeira em um divórcio que eu nem sabia que estava acontecendo. Ela havia permitido que Emma sofresse, se culpasse, trabalhasse duro para reconstruir o relacionamento delas, tudo para que ela pudesse parecer a mãe dedicada em potenciais procedimentos judiciais. Durante 2 anos, eu havia questionado se fiz a coisa certa forçando Sarah a contar a verdade para Emma. Havia me perguntado se minha insistência na honestidade havia sido nobre ou cruel. Agora eu sabia que havia sido a única coisa decente que fiz em toda aquela situação bagunçada. O que vamos fazer? Emma perguntou. Boa pergunta. A primeira coisa que eu queria fazer era confrontar Sarah imediatamente, gritar com ela, fazê-la saber que eu sabia de tudo. Mas isso seria emocional, reativo, e provavelmente não seria do melhor interesse de Emma a longo prazo. Vamos jogar o jogo dela, eu disse finalmente. Emma me olhou confusa. Ela quer fingir que ainda estamos trabalhando em direção à reconciliação? Vamos deixar ela pensar isso. Ela quer manter essa farsa de que é uma mãe dedicada? Vamos ajudá-la com isso. Mas vamos documentar tudo. Nos dias seguintes, eu consultei meu próprio advogado, um que se especializava em casos de divórcio complicados e custódia disputada. Ele me disse exatamente o que eu precisava ouvir. Sarah havia cometido um erro massivo ao documentar suas verdadeiras intenções por escrito. Se ela está planejando um divórcio contencioso baseado na alegação de que ela é a parte prejudicada que trabalhou heroicamente para salvar a família, meu advogado explicou, esta carta destrói completamente essa narrativa. Na verdade, mostra um padrão de desonestidade e manipulação que funcionará muito contra ela. Enquanto isso, mantivemos a rotina normal.
Sarah continuou vindo para o jantar, continuou fazendo seus pequenos gestos maternais, continuou interpretando o papel da ex-esposa arrependida que estava lutando para reconquistar a confiança de sua família. Emma lutou para manter a compostura durante essas visitas. Algumas vezes eu a pegava observando Sarah com uma expressão de absoluto desgosto, como se estivesse vendo um inseto particularmente nojento. Mas ela mantinha a performance, respondendo às perguntas de Sarah, aceitando seus abraços, fingindo que o relacionamento delas estava continuando a se curar. Sarah, por sua vez, parecia estar se sentindo particularmente confiante. Ela fez comentários sobre como Emma estava realmente aceitando ela de volta, sobre como nossa família estava se tornando mais forte que nunca. Tinha até mesmo algumas conversas cautelosas comigo sobre nosso futuro, nada direto, apenas insinuações sobre se eu algum dia poderia considerar dar uma segunda chance ao nosso casamento. Eu joguei o jogo. Deixei Sarah pensar que ela estava ganhando. Fiz comentários sobre como ela havia realmente mudado e como eu estava impressionado com a dedicação dela em consertar as coisas. Cada palavra de encorajamento que dei a ela foi como engolir vidro, mas eu sabia que era necessário. Porque enquanto Sarah estava se parabenizando por sua manipulação bem-sucedida, eu estava reunindo evidências. Contratei um investigador particular que rapidamente localizou Marcos, descobriu-se que ele era um colega de trabalho de Sarah que estava passando por seu próprio divórcio contencioso. As evidências de seu relacionamento contínuo foram fáceis de documentar uma vez que soubemos onde procurar. Também descobrimos que Sarah havia mentido sobre várias coisas nos últimos 2 anos. As viagens de trabalho ocasionais eram na verdade fins de semana com Marcos. O curso de terapia que ela alegava estar fazendo para trabalhar em seus problemas de confiança não existia. Até mesmo alguns dos gestos espontâneos que ela fazia para Emma, aparecer na escola, oferecer caronas, eram cuidadosamente cronometrados para coincidir com horários quando outros pais estariam por perto para testemunhar sua dedicação maternal. 3 meses após Emma encontrar a carta, eu tinha um dossiê completo da desonestidade contínua de Sarah. Não apenas a traição original, mas um padrão de 2 anos de mentiras calculadas, manipulação emocional e abuso da confiança de nossa filha para ganho financeiro. Foi então que decidi que era hora de acabar com a charada. Marquei um jantar especial, disse a Sarah que queria ter uma conversa importante sobre nosso futuro. Ela chegou vestindo um vestido novo, claramente pensando que eu estava prestes a sugerir uma reconciliação real. Emma estava estudando na casa de uma amiga, ou pelo menos foi o que dissemos a Sarah. Na realidade, Emma estava no quarto, ouvindo através do interfone do bebê que ainda tínhamos desde quando ela era pequena. Ela havia insistido em estar lá, em ouvir Sarah ser exposta pelo que realmente era. Você parece feliz, Sarah disse quando se sentou à mesa. Relaxado. Estou, eu disse, servindo vinho, a garrafa cara que ela havia trazido, ironicamente. Eu me sinto como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Sarah sorriu. Eu sei o que você quer dizer. Sinto como se finalmente estivéssemos chegando a um lugar bom. Definitivamente estamos chegando a um lugar, eu concordei. Sarah, preciso te perguntar sobre algo. Puxei a carta de Marcos do bolso e a coloquei na mesa entre nós. O rosto de Sarah ficou branco. Onde você conseguiu isso? Ela sussurrou. Emma a encontrou. 3 meses atrás. Sarah olhou ao redor da sala, como se estivesse procurando uma saída. Eu posso explicar. Por favor, eu disse, me inclinando para trás na cadeira. Explique. Explique como você passou 2 anos manipulando nossa filha ferida para construir um caso de custódia. Explique como você fingiu remorso enquanto continuava traindo com o mesmo homem. Explique como você usou a dor de Emma como ferramenta para seu próprio ganho financeiro. Não é assim que parece, Sarah começou, mas sua voz não tinha convicção. Não é? Então me diga como é. Eu puxei uma pasta do chão. Porque eu tenho fotos suas com Marcos dos últimos 6 meses. Tenho registros mostrando que o curso de terapia que você alegava estar fazendo não existe. Tenho documentação de todas as mentiras que você contou, todos os gestos calculados, todas as vezes que você usou nossa filha como acessório em sua performance. Sarah estava chorando agora, mas não eram as lágrimas de remorso genuíno que eu havia visto 2 anos atrás. Eram lágrimas de desespero, o choro de alguém que percebe que foi pega. Você não entende, ela disse. Eu me sinto presa. Eu me sinto como se estivesse vivendo uma vida que não é minha. Então você deveria ter sido honesta sobre isso. Você deveria ter pedido o divórcio limpo desde o início. Em vez disso, você torturou sua própria filha por 2 anos para que pudesse maximizar seu acordo financeiro. Emma não foi machucada por isso. Ela está melhor agora. A porta do quarto de Emma se abriu, e ela desceu as escadas. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz estava firme. Não, mãe, eu não estou melhor. Eu passei 2 anos me culpando por não conseguir perdoá-la rápido o suficiente. Passei 2 anos achando que eu era a criança terrível que não conseguia ver o quanto você havia mudado. Emma parou na entrada da cozinha. Você não mudou nada.
Você apenas ficou melhor em mentir. Sarah estendeu a mão para Emma. Querida, por favor, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Emma se afastou do alcance de Sarah. Você me usou. Me fez passar por toda aquela dor, toda aquela culpa, toda aquela confusão, porque era conveniente para seus planos. Eu te amo, Sarah disse, desesperada. Não, Emma disse com uma firmeza que me deixou orgulhoso e com o coração partido ao mesmo tempo. Você ama a ideia de ser vista como uma boa mãe. Você ama como eu faço você parecer aos olhos de outras pessoas. Mas você não me ama o suficiente para ser honesta comigo. Sarah olhou entre mim e Emma, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. O que vocês querem? Queremos que você assine os papéis de divórcio que meu advogado preparou, eu disse. Puxando outro conjunto de documentos. Custódia total para mim, visitação supervisionada para você até Emma completar 18 anos, divisão equitativa dos bens, nada da extorsão que você estava planejando. E se eu me recusar? Então iremos ao tribunal, onde apresentarei toda esta evidência. Seu relacionamento contínuo com Marcos, suas mentiras documentadas, sua manipulação de uma menor, sua tentativa de defraudar o sistema judicial. Eu me inclinei para a frente. Sarah, você não tem cartas para jogar aqui. Você pode assinar estes papéis e sair com alguma dignidade, ou pode forçar isto a se tornar público e perder tudo. Emma se aproximou da mesa. Mãe, por 2 anos eu achei que o problema era comigo. Achei que eu era fraca demais, jovem demais, prejudicada demais para perdoar você adequadamente. Você me observou me culpar e não disse nada porque era útil para você. Emma, você tem que entender. Eu entendo que você é uma pessoa que machuca crianças para conseguir o que quer. A voz de Emma não vacilou. Eu entendo que você passou 2 anos mentindo para o meu rosto todos os dias. E eu entendo que a pessoa que eu pensei que era minha mãe nunca existiu realmente. Sarah assinou os papéis naquela noite. Não porque ela queria, mas porque não tinha escolha. O jogo havia acabado, e ela havia perdido completamente. Depois que ela saiu, Emma e eu sentamos no sofá, exaustos emocional e fisicamente. Como você se sente? Perguntei. Aliviada, Emma disse após uma longa pausa. Pela primeira vez em 2 anos, eu não sinto que sou eu o problema. Não sou eu que sou incapaz de perdoar, ou imatura demais para entender as complexidades adultas, ou muito sensível para lidar com a realidade. Você nunca foi o problema. Eu sei disso agora. Emma se aninhou ao meu lado. Pai, obrigada por não me deixar passar por isso sozinha. Por descobrir a verdade. Eu a abracei, essa filha incrível que havia sobrevivido a tanto e ainda conseguia ver clareza através da confusão que os adultos em sua vida haviam criado. Obrigada por ser corajosa o suficiente para me mostrar a carta, eu disse. Sei que deve ter sido difícil. Não tão difícil quanto você imagina, Emma disse. Porque desta vez eu sabia que você ficaria do meu lado. Eu sabia que você acreditaria em mim. 6 meses depois, Emma se formou no ensino médio como oradora da turma. Sarah apareceu na cerimônia. Ela tinha esse direito sob nosso acordo de visitação, mas sentou sozinha várias fileiras atrás de nós. Emma não a reconheceu em seu discurso quando mencionou as pessoas que a apoiaram. Emma foi para a faculdade naquele outono, para estudar jornalismo investigativo. Eu quero expor mentirosos profissionalmente, ela me disse com um sorriso. Descobriu-se que tenho talento para isso. Eu me aposentei antecipadamente, usando parte do dinheiro que não tive que perder para Sarah no divórcio. Viajei um pouco, escrevi o livro que sempre disse que escreveria algum dia, aprendi a cozinhar pratos que não fossem ensopado. Emma me visita regularmente. Nós temos uma relação próxima, construída sobre honestidade real desta vez, não sobre os segredos e mentiras que moldaram nossa família por tanto tempo. Ela está namorando um cara legal na faculdade, alguém que a trata com o respeito que ela merece. Sarah? Ela se casou com Marcos eventualmente, após seu próprio divórcio ser finalizado. Pelo que eu vi através de conhecidos mútuos, o casamento está com problemas. Descobriu-se que relacionamentos baseados em traição e mentiras não têm bases sólidas. Quem poderia imaginar? Ela me enviou uma carta no último Natal, tentando explicar suas ações, pedindo perdão, sugerindo que talvez pudéssemos conversar como adultos sobre consertar o relacionamento dela com Emma. Joguei a carta fora sem terminar de ler. Porque aqui está o que aprendi, em algumas pessoas merecem segundas chances. Pessoas que cometem erros genuínos, que sentem remorso real, que fazem o trabalho duro de mudança real. E algumas pessoas não merecem. Pessoas que usam crianças como ferramentas. Pessoas que transformam o perdão em uma arma. Pessoas que causam dano intencional por ganho pessoal e então fingem ser vítimas quando são pegas. Sarah havia tido sua segunda chance. Ela a usou para causar ainda mais dano do que havia causado originalmente. Não haveria uma terceira. Emma às vezes me pergunta se eu já perdoei Sarah completamente.
É uma pergunta complicada, porque perdão significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu perdoei Sarah no sentido de que não carrego mais raiva ativa sobre o que ela fez. Não passo tempo pensando em formas de machucá-la ou desejando que coisas ruins aconteçam com ela. Segui em frente com minha vida de forma que não é definida por suas ações. Mas eu não perdoei no sentido de esquecer, ou de fingir que suas ações não importaram, ou de abrir a porta para que ela cause mais dano. Algumas traições são grandes demais, alguns abusos de confiança são profundos demais, especialmente quando envolvem crianças. Eu acho que existe uma diferença, eu disse a Emma durante nossa última conversa sobre isso, entre perdoar alguém e deixar que volte a machucar você. Emma, agora uma jovem de 19 anos confiante que está tirando notas excelentes e construindo uma vida que é inteiramente sua, assentiu com sabedoria além de seus anos. Eu acho que algumas pessoas interpretam a bondade como fraqueza, ela disse. E algumas situações exigem que você seja forte em vez de legal. Minha filha brilhante, que aprendeu a diferença entre perdão e permissão para abuso futuro através de experiência mais difícil do que qualquer criança deveria ter. À noite, sozinho em uma casa que é finalmente, genuinamente minha, não me sinto solitário ou com raiva ou com remorso sobre as escolhas que fiz. Me sinto em paz. Me sinto como se, finalmente, após anos de confusão e dor e decisões impossíveis, tivesse feito as coisas certas pelas razões certas. A verdade havia nos libertado, eventualmente. Apenas levou mais tempo do que esperávamos, e veio com um preço mais alto do que imaginávamos. Mas no final, foi a única coisa que nos salvou de uma vida construída sobre mentiras cada vez mais elaboradas. E isso, descobriu-se, valeu cada momento doloroso que levou para chegar lá.